Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Bom Jardim, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do segundo período da 13ª legislatura. Neste momento, quero cumprimentar todos que estão aqui, em nome do nosso secretário de Articulação Política Silva, secretário Leocati de Comunicação. Quero cumprimentar o nosso consultor jurídico do Bomprev, Dr. Fonseca, a nossa superintendente Nádia, a tesoureira do Sindicato dos Professores, Elisângela, ao Ednails, presidente do Sindicato Sincerp. Cumprimento a todos os professores que estão aqui e a todos que estão nos assistindo através das redes sociais. Neste momento, eu passo a palavra para o primeiro secretário desta casa, senhor Lindomar, para fazer uma leitura de um versículo bíblico. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui a mesa, em nome da vereadora Vânia e todo o povo aí presente, em nome do nosso secretário de Educação Política, Silva Santos. Hoje nós vamos ler 2 de Coríntios 9:7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Coríntios 2. Amém? Neste momento, quero cumprimentar também o procurador desta casa, Dr. Denis. Neste momento, eu passo a palavra à secretária do plenário, senhora Lourdes, para fazer leitura da ata. Bom dia a todos. Ata da 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Aos 19 dias do mês de outubro de 2021, às 9h40, sob a presidência do senhor vereador Ronieri Alves Carvalho, da vice-presidente, a senhora vereadora Elivânia Lima de Alcântara, primeiro secretário, o senhor vereador Lindomar Mato dos Santos, segundo secretário, o senhor vereador Antônio Carlos Souza dos Anjos. Comparecer ainda a essa sessão os demais vereadores: Marley Antônio Sampaio Souza, José de Ribamar Ferreira, Adalvan Antônio de Andrade, Ferdinand de Souza Pereira, Raidon dos Santos Lopes, Rubem Pereira da Silva, Marcos José Vianas Caldeira, Nelson dos Santos Costa, Antônio Gomes da Silva. Após a notificação dos presentes, o senhor presidente, em nome de Deus e do povo de Bom Jardim, declarou a 26ª sessão iniciada. Em seguida, passou a palavra ao senhor primeiro secretário Lindomar para fazer leitura do livro bíblico, mesmo leu o Salmo 28, no seu versículo 7. Em seguida, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Matéria para a ordem do dia. Indicação de número 30/2021 do senhor vereador Lindomar. Requerimento de número 16 e 17 do senhor vereador Raidon Braz. Indicação de número 22/2021 do senhor vereador Fred Abdon. Ordem dos vereadores. Usou a tribuna o senhor vereador Ferdinand de Souza Pereira, que após suas considerações iniciais, agradeceu à senhora gestora e à sua equipe da Secretaria de Obra pelo convite de acompanhá-los à obra da estrada que dá acesso ao povoado Rosário, que foi necessária a troca de algumas peças da provisória, mas no final do dia de sábado a passagem já estava concluída. Disse também que acompanhou as obras da estrada vicinal que dá acesso ao povoado Pavão, que foi feito melhoramento e agora as pessoas podem ir e vir com seus veículos. Agradeceu aos moradores pela acolhida dos povoados.
defendeu o seu requerimento, onde pede a recuperação do acesso da Vila São Bernardo, que as chuvas se aproximam, e se não for arrumada aquela entrada, a comunidade vai ter problemas para acessar o bairro. Pediu apoio aos vereadores na votação. Encerrou sua fala, agradecendo as pessoas e pedindo às pessoas que usaram as redes sociais para criticar a administração. Disse que a gestora achou o município em condições precárias, mas que em 9 meses muitas coisas já foram feitas, e pediu paciência e confiança para todos. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente colocou as matérias acima citadas em votação. As mesmas foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, mandando que fosse lavrada a presente ata, que após lide de acordo dos fatos, será assinada pela mesa diretora e os demais vereadores que assim o queiram. Plenário Antônio Feitosa Primo, do Palácio Municipal, Dr. Antônio Lopes Varão, em 19/10/2021. Neste momento, a gente colocar em votação a ata. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passo novamente a palavra para a secretária do plenário, senhora Lourdes, para fazer a leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de lei de número 5/2021, que dispõe sobre a criação de cédula de identificação funcional dos servidores efetivos da Guarda Civil Municipal de Bom Jardim, Maranhão, e da outras providências. A Câmara Municipal de Bom Jardim decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído como documento de identificação funcional dos guardas civis municipal de Bom Jardim, Maranhão, a carteira de identidade funcional, conforme as especificações constantes e anexos dessa lei. Artigo 2º. A cédula de identificação funcional, que trata o artigo acima, é documento individual intransferível, de fé pública em todo o território nacional, de porte obrigatório, contente aos dados relativos à identificação e à situação funcional do portador. Artigo 3º. O preparo e a expedição do controle da cédula de identidade funcional, com as características constantes no anexo desta lei, cabe exclusivamente ao comandante da Guarda Municipal, através do secretário municipal, onde a Guarda Civil Municipal é vinculada. Artigo 4º. Para a expedição da cédula de identificação funcional, os servidores deverão encaminhá-los documentação necessária para a secretaria a qual estão ligados. Parágrafo único. Em se trata de novos servidores, a cédula de identidade funcional será expedida e entregue após a investidura do cargo. Artigo 5º. O preparo e a expedição e o controle da cédula de identidade funcional, com as características constantes nos anexos dessa lei, cabe exclusivamente ao comandante da Guarda Civil Municipal, por meio da Secretaria de Administração. Artigo 6º. A cédula de identidade funcional de que trata esta lei contarão com os seguintes itens de identificação. Primeiro, República Federativa do Brasil, do Estado do Maranhão, Guarda Civil Municipal de Bom Jardim, nome completo, matrícula, tipo sanguíneo, cargo, graduação, nacionalidade, naturalidade, emissão, assinatura do identificado, assinatura do comandante, RG, órgão emissor, CPF, data de nascimento, data de admissão, lei municipal que dá acesso livre a logradouros públicos, foto 3x4 no fundo branco, tirado de uniforme sem cobertura. Eita. Artigo 7º. A concessão da cédula de identidade funcional fica condicionada à apresentação pelo servidor dos seguintes documentos: cópia do RG, Registro Geral, CPF, CNH. 2 fotos 3x4, colorida, recente, com o servidor devidamente uniformizado. Artigo 8º. Da expedição da segunda via da cédula de identidade funcional, dá-se nos seguintes casos: extravios, furto, roubos ou danos, mudança de sinais característicos ou de dados de qualificação da identificação, mudança da situação funcional, promoção em outros casos previstos na legislatura. Parágrafo único. A entrega da segunda via da cédula de identificação funcional
fica condicionada à devolução da anterior ou, se for o caso, à conclusão da investigação prévia ou da sindicância da que se trata o artigo 10º desta lei. Artigo 9º. No caso de extravio, furto ou roubo da cédula de identidade funcional, o servidor providenciará o registro de ocorrência na delegacia policial mais próxima onde ocorreu o fato. Inciso 1º. O servidor deverá comunicar o fato ao comandante da Guarda Civil Municipal de Bom Jardim. Artigo 10º. Recuperada a cédula de identidade funcional extraviada, esta será encaminhada ao comandante da Guarda Civil Municipal de Bom Jardim. Parágrafo único. O valor para a confecção da segunda via da cédula de identidade funcional, em caso de extravio injustificado, ficará a cargo do servidor. Artigo 11º. Ao receber a comunicação do extravio da cédula de identidade funcional, o responsável pela unidade dará conhecimento ao seu secretário municipal para divulgação do extravio no Diário Oficial do município e ao comandante da Guarda Municipal de Bom Jardim. Artigo 12º. O comandante da Guarda Civil Municipal de Bom Jardim, ciente do extravio da cédula funcional, determinará a investigação do fato a ser concluído no prazo de 15 dias úteis, onde o responsável pela mesma deverá apresentar relatório fundamentado. 13º artigo. A cédula de identidade funcional será recolhida pela Guarda Civil Municipal de Bom Jardim através do comandante nos casos de: 1º, proibições do uso previsto na legislação federal, estadual ou municipal. 2º, nomeação em cargos públicos em razão de aprovação em concurso público. 3º, em caso do cumprimento de pena ou demissão do serviço público, a exoneração ou aposentadoria ou falecimento. Inciso 1º, em caso de demissão, o recolhimento se dará após a publicação da devida demissão. Inciso 2º, no caso da exoneração expedida, o recolhimento ocorrerá no ato da entrega do requerimento da exoneração, desde que de imediatamente dispensado do exercício. Artigo 14º. A cédula de identidade funcional recolhida pelo Departamento da Guarda Civil Municipal, previsto no artigo 11º dessa lei, será inutilizado após os registros necessários. Artigo 15º. A não reconstituição da cédula de identidade funcional poderá implicar responsabilidades administrativa, civil e penal. Artigo 16º. O Guarda Civil Municipal terá acesso livre em logradouros públicos, casas de show, eventos, parques de diversões, entre outros, que ficam nos limites do município de Bom Jardim, mediante a apresentação da cédula de identidade funcional. Artigo 17º. Os integrantes da Guarda Civil Municipal ficam isentos do pagamento da tarifa cobrada pela empresa pública do transporte de circulação nas mediações geográficas do município de Bom Jardim. Parágrafo único. O servidor da Guarda Civil Municipal, para que obtenha o passe gratuito a que se refere o artigo 17, deve ser obrigatória a apresentação da carteira de identidade funcional e também está uniformizado. Artigo 18º. O não cumprimento implicará em multas de 3 salários mínimos. 19º. O servidor é responsável pelo uso correto da cédula de identidade funcional que lhe for fornecida, devendo zelar pela sua guarda e conservação, evitando os extravios ou dano, sob pena de responsabilidade administrativa. Artigo 20º. Os casos de omissões serão resolvidos pelo comandante da Guarda Civil Municipal de Bom Jardim, Maranhão. Artigo 21º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cristiane de Araújo Varão, Prefeita Municipal. Não, mas o que... Projeto de lei de número 8/2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial junto ao orçamento do município de Bom Jardim, Maranhão,
para o exercício financeiro de 2021. A prefeita do município de Bom Jardim, Maranhão, no uso de suas atribuições legais e com suporte na Lei Federal de número 4.320/64, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional e especial até a importância de R$ 9.197.973,17, criando novas classificações orçamentárias e fonte no orçamento da Prefeitura Municipal de Bom Jardim a seguir especificações. Artigo 3º. O crédito adicional especial aberto no artigo 1º desta lei poderá ser suplementado, caso seja necessário, nos limites da lei orçamentária anual. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado o remanejamento entre os elementos de despesas criadas até o limite de 100% do crédito adicional. Artigo 5º. Fica igualmente autorizado a autorização na Lei Municipal de número 714, de 30 de junho de 2020, LDO, de 2021, e a Lei de número 673, de 4 de dezembro de 2017, PPA, de 2018 e 2021. As alterações orçamentárias decorrentes dos artigos dessa lei. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições dos seus efeitos contrários, 1º de outubro de 2020, revogando as disposições em contrário. 1º de outubro. Neste momento, a gente convida aos amigos inscritos para fazer uso da tribuna. Convido ao nosso consultor jurídico do Bomprev, Dr. Fonseca, para fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Oi, só cortando aqui, doutor Fonseca. Só lembrando, o doutor Fonseca vai falar sobre o projeto de lei de número 06. Que altera aos aliquotas de contribuição dos elementos que se equiparam à remuneração dos benefícios compreendidos pelo URPPS, as normas de pensão por morte, ressarcimento ao Bomprev dos valores pagos ao título de benefício desde 13 de novembro de 2019, revoga a previsão de concessão de benefícios temporários na Lei Municipal de número 546/2010, seguindo adequações previstas pela Emenda Constitucional número 103/2019, insere dispositivos que especifica e adota outras providências. Também Dr. Fonseca vai discutir sobre o projeto de lei de número 07, que institui o regime de previdência complementar, RPC, no âmbito do município de Bom Jardim, Estado do Maranhão, fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelos regimes de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza adesão a planos de benefício de previdência complementar e dá outras providências. Então, 2 projetos onde o Dr. Fonseca irá explicar a toda a sociedade bom-jardinense e as classes de professores e outras classes que estão incluídas nesses projetos. Com você, Dr. Fonseca. Senhor presidente,
em nome de quem eu cumprimento os demais pares e todos os servidores e homens presentes, vereadora Ivânia, em nome da qual eu cumprimento as servidoras e professoras e demais servidoras presentes. Inicialmente, só para fazer uma apresentação, eu me chamo Raimundo Fonseca, trabalho na área de Previdência há mais de 25 anos, especificamente Previdência de regime próprio. E nós estamos aqui diante de dois projetos, sendo um de interesse imediato, sendo um vinculado ao BOMPREV e o outro não. Explico. O segundo projeto, ao qual falou que trata da Previdência Complementar, apesar de falar o termo Previdência, mas ele não tem vinculação com o BOMPREV, a não ser utilizar os servidores, no caso a consultoria do BOMPREV, para que pudesse elaborar o projeto da melhor forma possível, adequando-o às realidades do nosso município. Quanto ao primeiro projeto, se não me engano, do 006, de que trata da questão das alíquotas, que insere dispositivos e revoga outros na Lei 546 de 2010, que já é uma lei de reestruturação também do BOMPREV, é importante afirmar, primeiro, que isso se trata de uma adequação à emenda constitucional número 103, aprovada pelo Congresso Nacional em 12 de novembro de 2019 e promulgada em 13 de novembro de 2019. Esta emenda constitucional, ela tem dispositivos de eficácia imediata, imediata e outra de longo prazo. Entre a promulgação da emenda e a data de hoje, nós tivemos aí, ainda temos ainda, lógico que com a redução, graças a Deus, a questão da pandemia, que já ceifou mais de 650 mil vidas de brasileiros. A eficácia imediata, que está aí na adequação da nossa lei, que é obrigatório fazer a revogação, estão a questão dos benefícios temporários. Isso é só adequando a nossa lei, porque não pode mais constar. Se nós permanecermos constando lá, o que são benefícios temporários? Auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Aí a pergunta vem, o servidor vai deixar de receber isso? Não. O que ocorre é que a fonte pagadora não vai ser mais a mesma. O Ministério da Previdência, que antes, na época da emenda, era Ministério da Economia, entende, seus técnicos lá, e quem aprovou na Câmara e no Senado, que fizeram a famosa PEC 6, que se transformou na emenda 103, entendem, os legisladores federais, que esses benefícios não podem ser pagos com dinheiro, com recursos que têm um objetivo específico, que são as aposentadorias e as pensões por morte. Dito isto, a emenda constitucional retirou da responsabilidade de tirar do recurso financeiro destinado às aposentadorias e pensões esses benefícios temporários, passando a ser de responsabilidade do ente federativo, no caso aqui o nosso município, isso para o Brasil inteiro, seja a nível estadual, federal, tá certo? E municipal, passando então a ser, desde a data de 13 de novembro de 2019, de responsabilidade do ente. Caso houvesse pagamentos de tais benefícios posteriores a essa data, tá certo? Como ocorreu em diversos municípios, esses municípios terão que ressarcir, se não já ressarciram, ou fizeram ressarcimento, no caso, aos seus RPPS, que a gente chama, a sigla é RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, aos seus RPPS, esses recursos. Uma outra parte importante também diz respeito à questão da pensão por morte. Desde 2016, já tem uma lei federal que alterou significativamente
a questão da pensão por morte no tocante aos dependentes. E a nossa lei ainda está aquém disso, levando um prejuízo muito grande ao Fundo Previdenciário do Bomprev. Aí nós estamos fazendo o quê? Uma adequação à atual legislação federal, que diz, antes, no atual modelo que está no Bomprev, apesar que o artigo 40 da Constituição ele tem aplicação imediata, depois que nós entramos, a gente já está aplicando o formato da Constituição, mas precisamos adequar a nossa lei. Para todos os efeitos, enquanto nossa lei não tiver essa exclusão, ela fica dúbia em relação à sua validade ou não do que está lá em seus dispositivos. Portanto, faz-se necessário essa revogação desses dispositivos, no caso aí são alterações, né, desses dispositivos. Quais são eles? Por exemplo, até o ano, quando entrou se não me engano, a emenda 70, mas depois eu vejo com vocês, quando entrou em vigor essa emenda 70 de 2012, teve uma outra lei federal que alterou a situação das pensões por morte. Por quê? Para evitar a vitaliciedade de determinados beneficiários, não os filhos, né? Porque a pensão por morte, ela serve aos dependentes. Tem os dependentes presumidos e aqueles que devem ter a sua dependência comprovada. No caso, por exemplo, de união estável, tem que ser comprovada, e outras que, no caso de menor que não é filho, mas é tutelado ou curatelado, e outras situações que a própria lei já define como são os dependentes. Eles se dividem em dois grupos. Aqueles que são dependentes presumidos, no caso, cônjuge e filhos, e também companheiro ou companheira, desde que comprove. E também outras situações, o filho não emancipado, até 21 anos de idade, ou inválido. O que estava ocorrendo, às vezes, uma pessoa já próximo a aposentar, ou mesmo já aposentado, contraía núpcia, ou mesmo ia viver em união estável com alguém bem mais jovem. Nada de errado com isso. O que entendeu os legisladores é que tinha que fazer uma progressão disso. Antes tudo era vitalício. Nós cansamos de... já foi várias vezes, eu tive que emitir parecer favorável, né, em caso de pensões por morte, onde o viúvo ou a viúva, companheiro ou companheira, com 26 anos de idade, ia receber de alguém que trabalhou 2 anos e meio, contribuiu 2 anos e meio somente para o regime próprio, e vai ter uma pensão vitalícia sem ter nenhuma contribuição. Tá certo? Tendo toda a idade para trabalhar. O que o legislador fez? Aquele que tem menos de 30 anos, ele vai ter 3 anos só de pensão. E escalonou até 44 anos de idade. O cônjuge, companheira, acima de 44 anos de idade, este passa a ser vitalício. Então, essa foi uma alteração importante que nós colocamos, porque é necessária. Outra é a questão da taxa de administração. O que é a taxa de administração? Desde a emenda 20, que foi a primeira grande reforma da Previdência pós-Constituição de 88, a emenda 20 ela foi regulamentada por uma lei federal que rege os regimes próprios de Previdência, que é a Lei 9.717 de 98. E lá ele estabelece que para despesas, custear a despesa administrativa, tem que ter uma unidade gestora, seja ela a autarquia ou seja fundo financeiro, fundo previdenciário. No nosso caso, que é a autarquia, é o Bomprev. Então, esses 2% é destinado a custear as despesas que não são previdenciárias, nem aquelas assistenciais que existiam na época, e nem de pensões. Todas as despesas, como folha de pagamento, encargos, aluguel, internet, tudo aquilo que se necessita, sistemas, avaliação atuarial, consultoria, seja ela atuarial, contador, jurídico, que são necessários ao bom desempenho de um regime próprio de previdência, da unidade gestora. Pois bem, lá a forma de cálculo, a base de cálculo era o seguinte: você pegava as 13 folhas, eu digo 13,
incluindo o 13º. Vamos colocar como exemplo para 2021. Você pega as 13 folhas de 2020, que é a folha base, de todos os servidores que são concursados, e os estáveis, se tiver estáveis, mais os aposentados, a folha de aposentados e folha de pensionistas. Você soma as 13 folhas e vamos colocar aqui, hipoteticamente, um número redondo para ficar mais fácil. As 13 folhas deu 10 milhões ao longo de um ano, no ano do exercício anterior. 2% aplicado em cima dá 200 mil, correto? Então, o que o RPPS tinha para gastar no ano de 2021, o ano todo, é 200 mil. Você divide em 12 meses, aí tem um pouco mais de, quase menos de 20 mil por mês para gastar com despesa administrativa. Isso é exemplo, não estou dizendo que é o caso daqui, é bem mais. O que o legislador fez agora, recente? Isso foi um pedido dos regimes próprios pequenos, porque toda a estrutura é a mesma de um grande, seja ele do estado de São Paulo, do município de São Paulo, ou seja, do município de São Pedro dos Crentes, que tem regime próprio. A estrutura é a mesma. Tem que ter o presidente, tem que ter um diretor administrativo, tem que ter uma contabilidade independente, porque é diferente do ente público, tem que ter uma assessoria jurídica, tem que ter um atuário para fazer avaliação atuarial e ainda tem que pagar alguém especializado para fazer os demonstrativos, porque numa cidadezinha pequena é impossível achar alguém que saiba mexer com DIPR ou DAIR, parte de investimentos. Então esse pedido foi feito, inclusive eu fui que levei esse pleito para a Assembleia Nacional, que é a chamada CONAPREV, e depois de muita luta foi concedido, mas só que foi conseguido da seguinte forma, senhoras e senhores, permitiu-se aumentar escalonadamente. Aqueles municípios de grande porte, como é o caso dos estados, das capitais, continuou os 2%, mas aumentando mais 20% para capacitação. Para município de médio porte, considerado no índice de situação previdenciária, que é medido pela Secretaria de Previdência, do Ministério da Previdência, do Trabalho e Previdência, tem os municípios que pega passou de 2 para 2,4. Médio porte grande, com mais um percentual de poder acrescentar 20% para capacitação. Para município de médio porte, como é o caso no nosso, aqui, de 2 para 3%, com mais a possibilidade de aumentar 20% em cima dos 3%, não é 23%, não, 20%, já vai para 3,6%, se caso, mas para especificamente se for capacitação. E assim por diante, até chegar em 4%, que é para os pequenininhos, tá certo? Só que eles botaram uma vírgula e fizeram uma armadilha. Quem achava que foi bom foi péssimo. Porque de um lado deu com a mão, tirou mais com a outra. Porque antes, quando eu falei aqui, o dos 2%, era aplicado sobre a folha bruta, mais a folha de inativos e mais a folha de pensionistas. Agora não. Aumentou, porém, só é a folha líquida. O que é a folha líquida? Aquela base previdenciária, sem incluso a folha de aposentados e pensionistas. Ou seja, trocou 6 por meia dúzia, teve alguns casos, por exemplo, município de médio porte para grande, que foi diminuir, tá certo? Mas isso nós temos que colocar na lei também, tinha que estar na lei do regime próprio. Outra situação que é outras situações pequenas que houver aí, é só regulamentação mesmo, da própria lei, porque estava inadequada. A principal diz respeito à alíquota dos servidores. Isso vem sido discutido ao longo da PEC 6, que era para ser exclusivamente para a União e para o regime geral de previdência. Fizeram um acordo, lá ainda na Câmara Federal, em 2019, quando ela estava sendo discutida, de que iriam fazer uma PEC paralela. E essa PEC paralela, então, iria incluir os regimes próprios de previdência, regulamentar a questão dos regimes próprios. Quando a matéria, ainda na Câmara, houve um substitutivo e lá incluiu algumas situações dos regimes próprios, a pedido de governadores e prefeitos de capitais, porque estava com a corda no pescoço em relação
ao poderio financeiro, a quantidade de inativos para pagar e a dificuldade financeira que tinham os seus regimes, estados e municípios. Então, eles já queriam ir logo para 14%, para servidores. Os casos do estado de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e tantos outros. E então eles pressionaram a sua base de senadores, de deputados, posteriormente de senadores, e fizeram então a inclusão também dos regimes próprios na PEC 6. Tá certo? E foi aprovado que os entes federativos que possuem regime próprio têm que ter suas alíquotas de contribuição mínima dos servidores igual à da União. E a da União é de 14%. Tá certo? Mas deu uma probabilidade, deu uma possibilidade outra. Aqueles que comprovarem perante a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia na época, que não possui déficit atuarial, eles podem fazer alíquota progressiva ou escalonada. O que é a alíquota progressiva? É aquela que você começa de 7,5% e vai até 16%. Porém, só para entes federativos de RPPS, de entes federativos que não têm déficit atuarial comprovado perante a Secretaria de Previdência. Não adianta ter um auditor interno aqui e colocar que não tem déficit, tem que ser comprovado. Aí nós temos que explicar para muitos aqui já sabem, o pessoal do sindicato, do conselho, a gente já explicou isso, a diferença entre déficit atuarial e déficit financeiro. O déficit financeiro é quando a sua receita está menor do que a despesa para pagar a folha de inativos e de pensionistas. Por exemplo, eu tenho um saldo, vou colocar números hipotéticos, eu tenho um saldo eu tenho uma receita de 1 milhão e estou pagando 1.200.000. Logicamente, todo mês eu tenho um déficit de 200 mil, déficit financeiro. E o déficit atuarial? O déficit atuarial é o somatório de todo o tempo de contribuição dos servidores do município de Bom Jardim, que contribuíram ainda para outro regime antes da instituição do Bomprev. Aquilo lá, somada aos aumentos acima da inflação, as correções que houverem, os planos de carreira e salário, que traz as gratificações que são necessárias, que traz mais algumas coisas, que vai para a base previdenciária, também somam para o déficit atuarial. Pois não. Isso. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a galeria, a população presente, os vereadores. Doutor Fonseca, eu gostaria de que o senhor nos desse uma informação na situação seguinte. O servidor ele já tinha contribuído antes no regime geral da Previdência. E depois foi instituído o regime próprio no município. O tempo que ele contribuiu no regime geral não vai contar quando chegar o tempo dele se aposentar, por exemplo, com o tempo que ele já tem posterior no regime próprio de Previdência? Olha, tem um sistema previdenciário chamado Comprev. É um conselho de compensação previdenciária que foi instituído e que, infelizmente, ainda poucos entes federativos, notadamente os municípios de médio e pequeno porte, que ainda não fizeram o dever de casa, que é o convênio com o Comprev, que é a compensação previdenciária. E a Secretaria de Previdência está incentivando e deu um prazo até o final do ano, deste ano, para que todos, e nós estamos trabalhando fortemente nisso, principalmente fazendo gestão junto ao Tribunal de Contas, porque a pergunta é muito pertinente com relação à questão por que quando o servidor que complementa seus requisitos vai ao Bomprev requerer a sua aposentadoria, por que é solicitado lá pelo mestre Jurandir que ele traga a CTC, Certidão de Tempo e Contribuição Previdenciária,
É porque desde 98, aliás, desde a Constituição de 88, mas regulamentado em 98, o sistema previdenciário brasileiro passou a ser contributivo, acabou o tempo fictício. As pessoas achavam que assinar a carteira e depois não dar baixa estava contando. Não conta mais. O que conta é contribuição. Não tendo contribuição, você não tem o que falar que tem recurso lá. Tá certo? E nós temos, já foi discutido hoje ali no gabinete do presidente, né, várias situações aqui, né, de pessoas que trabalharam, laboraram, às vezes tiveram até a sua contribuição previdenciária descontada e não consta nada no INSS. Tá certo? Mas ocorre que aquela CTC, ela é um título de crédito. E quando essa aposentadoria for homologada, porque ela não se encerra somente com a publicação da concessão, do ato de concessão. Ela ainda vai ainda para uma segunda instância que analisa todo o procedimento, que é o Tribunal de Contas, lá no setor de atos de pessoais do Tribunal de Contas. Havendo qualquer divergência, eles diligenciam o órgão instituidor e a gente é obrigado. Por exemplo, se tiver lá que o servidor adentrou no serviço público por concurso, foi admitido em determinado ano, e ele tinha tempo para outro regime, no caso para o regime geral, e não está lá a CTC, nós somos diligenciados a convidar o servidor a trazer a CTC, sob pena de não ter o registro dessa concessão e ela ser cassada e ter que retornar para a atividade. Um transtorno, né? Então a gente tem todo esse trabalho de solicitar a CTC, porque ela é o título executivo, é um título executivo quando começar a compensação previdenciária. Aí, para responder objetivamente, tem sim. Tudo aquilo que foi contribuído para outro regime, ele esteja comprovado através de uma certidão, seja do INSS ou seja de outro instituto, de outro regime próprio. Por exemplo, às vezes o servidor era do município de Pindaré Mirim, resolveu fazer um concurso aqui porque ganha melhor e deixou lá e veio para cá. E o tempo que ele contribuiu para lá, quem vai ter que repassar esse tempo para cá vai ser o Instituto de Previdência de Pindaré Mirim, um exemplo. Tá certo? Então, só que isso aí, para efeito de diminuição do déficit atuarial, ela só vai contar quando o município assinar o convênio. Certo? E para assinar o convênio, eu tenho que ter os benefícios concedidos lá já homologados no Tribunal de Contas. Ela só serve depois de homologado, porque aí já foi a instância final. Nós estamos trabalhando firmemente para homologar vários agora. O caso do Maninho tem que estudar a parte. Só mais uma pergunta. Aqui no texto fala que há um ressarcimento. Quem vai ressarcir? É o município ou é o servidor que recebeu desde 13 de novembro de 2019 para cá? Esse ressarcimento, como eu disse, ele é relativo àqueles benefícios temporários que tinham que ser repassados de imediato. Esse aí é um dispositivo de eficácia imediata da emenda constitucional. Então, já a partir de 13 de novembro, mesmo que o regime próprio continuasse pagando, porque muitos municípios alegaram que não tinha previsão orçamentária para tal despesa, porque ela já vinha sendo custeada pelos regimes próprios. Então, sob essa alegação, foi concedida que poderia ficar sendo paga pelo regime próprio até 31 de dezembro, e fazia uma emenda no orçamento, né, e etc., para o exercício de 2020, mas que, posteriormente, apurava-se esses valores e o município, no caso o município, tem a obrigação de restituir, porque o servidor, para ele não importa a fonte, ele tem que receber, porque é um direito. Agora tem que restituir, porque não poderia mais desde o dia 13 de novembro. Então ele tem que restituir corrigido, conforme o Código Tributário do município. Doutor Fonseca, uma pergunta aqui. Bom dia a todos. Você fez uma explicação brilhante. Desde ontem que as redes sociais foram tomadas aí por dúvidas, é óbvio, não tem como. Eu pude perceber que as pessoas tiveram contato muito antes da gente, através das redes sociais, porque parece que o interesse de alguns é disseminar mentira, é fazer conflito, seja também na cabeça das pessoas, como em outras situações, meio de comunicação. Caso essa lei não seja aprovada, quais as consequências, por exemplo, que, digamos, o município ou o próprio regimento do Bomprev
sofrerá consequência, alguma coisa do tipo, deixará de emitir algum documento. Você explicou ali dentro, mas eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. Caso a lei, a atualização dessa lei, na verdade, a atualização da nossa lei, não seja aprovada por esta casa, quais as consequências que trará o nosso município e o Regimento Bomprev? Excelente pergunta. A gente ia chegar lá quando estava falar específico dos dois projetos, mas já veio no momento propício. É o seguinte, esta questão da emenda constitucional 103, como eu disse, ela já está há 2 anos, quase 2 anos já, em andamento e sendo falado na imprensa, tá certo? E vou fazer um paralelozinho antes de chegar na pergunta em si. A emenda constitucional ela deu um prazo inicial até 31 de julho de 2020 para que a parte da alíquota de 11 para 14, ou que fosse progressiva, fosse instituída por todos os entes da federação. Aí veio a pandemia, todos vocês lembram, final de fevereiro e início de março começou a pandemia no mundo e também no Brasil, chegou no Brasil. Aí todo mundo, acabou o atendimento presencial, etc., e todo mundo foi se cuidar, e justo. Então a Secretaria de Previdência baixou uma portaria, que 13.846, eu não recordo aqui o número dela, são muitas, e lá ela estabeleceu um novo prazo, até 31 de julho de 2020. Era o prazo máximo. Não houve prazo para 31 de julho de 2020, de dezembro. O que ocorreu? Era um ano de eleição municipal, poucos municípios, os estados fizeram, os estados já fizeram de imediato. Agora, poucos municípios fizeram o dever de casa que tinha que ser feito até 31 de julho. E aí foram empurrando com a barriga, porque muitos eram candidatos à reeleição e corriam o risco de num momento desse, porque previdência, quando fala em previdência, a gente não tem aquela cultura previdenciária, isso é uma coisa normal, que a gente já trabalha isso há muito tempo, de pensar, quando eu falo em previdência, eu já lembro de tributo, está me impondo um tributo, quando na realidade é um investimento, forçado, mas é um investimento. Então muita gente deixou para 31 de dezembro, que era o prazo que, sem colocar em portaria, a Secretaria de Previdência estava como ajustado. Deixou passar. E aí, todos aqueles municípios, aqueles entes que não fizeram isso posterior a 31 de dezembro, agora não estão podendo tirar a CRP, que é a Certidão de Regularidade Previdenciária, e sem ela a gente fica impedido dos convênios, exceto os repasses constitucionais, que é do Fundeb, da saúde, né, e de alguns fundos de assistência social, etc. Mas todos os demais recursos, para infraestrutura, construção de casa, para recuperação de vias urbanas e da zona rural, todos esses convênios, seja estadual ou federal, eles passam a não poder fazer. O município não pode, enquanto não tiver a sua CRP, Certidão de Regularidade Previdenciária. E o que está ocorrendo, vereador? O que está ocorrendo é porque nós não fizemos o dever de casa no tempo certo e ainda não fizemos esse ano. E a partir de setembro, o sistema que rege, que a gente manda todas as informações previdenciárias, tem uma mensal que é DAI, e tem uma bimensal que é DIPR. Através do sistema chamado CADPREV, a gente não consegue abrir o nosso CADPREV, mesmo tendo senha, tendo tudo. Por quê? Porque quando você abre ele lá, já diz município com alíquotas inadequadas. Certo? O que ocorre? Toda hora chega uma ligação para o Fonseca. Estão dizendo aqui que é só arrumar o CADPREV. Sim, só arrumar o CADPREV, mas para arrumar o CADPREV, nós precisamos de aprovar a lei. Na verdade, é uma adequação, porque a lei nós não criamos nada diferente que venha prejudicar. Tudo que está mandando a Constituição Federal. Aí, a explicação agora em relação dos 14%, de 11 para 14%. O nosso município, o nosso RP, ele é deficitário atuarialmente. Nós temos um déficit atuarial. Somente 2 municípios do Brasil
que foi comprovado pela Secretaria de Previdência que não tem déficit atuarial, que é o de Manaus e o de Jundiaí, em São Paulo. Por que o de Manaus? Zona Franca. Uma parte do recurso da Zona Franca e dos royalties que recebe, ele é destinado 40% para constituir aporte para reduzir o déficit atuarial dos regimes próprios. A mesma coisa ocorre em Jundiaí. Então, os prefeitos conseguiram quitar, há muito tempo, os seus déficits atuariais, ou seja, fizeram aportes, porque o déficit atuarial ele está sendo aportado atualmente, senhores vereadores, ele é aportado através de uma alíquota suplementar que soma com a alíquota normal do ente, no caso do município, certo? Em passando a alíquota, porque a nossa só se adequa para 14, infelizmente, tá certo? Nós fizemos de tudo. Poderia até fazer diferente. Que diferença podia fazer? Nós poderíamos fazer de 11 a 18. Por quê? Eu posso até diminuir uma aqui, mas a outra tem que cobrir. Eu não posso... Se a receita total com 14%, suponhamos, é R$1 milhão, eu não posso fazer uma de 11 a 18 que ela seja inferior a 1 milhão. Ela tem que empatar. Aí você teria que colocar alíquotas diferenciadas e que prejudicaria uma classe ainda maior, porque nós fizemos esse cálculo de quantos que ganha aquilo que é o teto, que é o salário mínimo, e quantos que ganham acima disso. Iria prejudicar mais pessoas. Tá certo? Então, 90% dos municípios fizeram essa porque os 10% lá não conseguiram fazer diferente e quem fez está arrependido. Até as capitais estão arrependidas, aqueles municípios que não têm déficit fizeram, estão um tanto arrependidos. Aí, 99% dos municípios, então, fizeram 14%, assim como os estados. Automaticamente, por força do artigo 2º da Lei 9.717, a alíquota patronal também passa a ser 14%. Não é só do servidor, não. Porque no artigo 2º da Lei 9.717 diz o seguinte: a alíquota patronal não pode ser inferior e nem superior ao dobro da alíquota do segurado. E esse dispositivo não foi revogado. Então, a alíquota, no momento que se aprovar aqui, que ela só vai entrar em vigor no ano que vem, porque é primeiro dia útil após 90 dias da sua publicação. Ou seja, suponhamos que ela seja aprovada até dia 13 de novembro. Vamos falar 13 de novembro também? Até 13 de novembro, uma suposição. Então, eu tenho o final do mês de novembro, eu não conto. Eu conto dezembro, janeiro, fevereiro. Vai entrar a partir de 1º de março, a validade desta alíquota. Tá certo? Se nós não a fizermos, a Câmara vai ter que emitir uma certidão, e a gente vai encaminhar para a Secretaria de Previdência, e vai manter a gente em irregularidade. E nós não podemos nem fazer prestação de conta perante o Conselho, porque nós não conseguimos mandar via CADPREV. Você viu tanto que a coisa é séria. E o município vai ficar aí impedido de receber recursos que não são os constitucionais. Tem mais alguma pergunta? Assim, aí o que eu quero falar do outro projeto. Em cima desse, vamos exaurir sobre esse, depois a gente passa... Eu não sei qual é o tempo regimental, presidente. Logo após a prefeita ter entrado ela tomou posse e que a gente foi contratado para vir fazer essa assessoria, nós já passamos essa situação para ela e de imediato esses benefícios já estão sendo custeados pela prefeitura. Aí tem o médico perito, tem feita a perícia, normal. Esse servidor só passa a ser nosso no sentido de diretamente ligado se ele for para incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Isso. Aí vou passando aqui para outro projeto. Gente, pessoal do sindicato, conselho e demais servidores, essas são as linhas gerais do projeto. Ele não tem nada novo, nada que você cria mais.
é um preceito constitucional e uma obrigação que a gente tem que cumprir. Infelizmente, temos que obedecer o que está na lei maior, que é a Constituição Federal. Em relação ao outro projeto, esse é um projeto totalmente diferente. Primeiro, não é vinculado ao BONPREV. Segundo, ele já existe à disposição de servidores desde o ano de 2000. É regulado por duas leis. Lei 8.201, 8.208, 8.209. 8.108, 8.109, desculpa. De 2001. Já trata-se de previdência complementar. Essa mesma emenda constitucional, certo? Prevendo que houve também, ainda não falamos porque não é o momento, porque nós vamos ter que, no segundo momento, em 2022, tratar da nova previdência, que é a questão da idade mínima, que ela envolve alteração na lei orgânica, alteração no plano de carreira e salário, alteração no regimento, no Estatuto do Servidor, e uma série de situações, mas essa nós vamos tratar agora. A previdência complementar, primeiro, não é obrigatória, é facultativa. Segundo, ela vincula automaticamente apenas servidores que ganham acima do teto do INSS, que hoje está em R$ 6.433,57. Nós já fizemos um estudo, ela não se aplica, mas mesmo não se aplicando, mesmo que o município não tenha um servidor que ganhe acima do teto, eu acho que tem, né? Mas vamos colocar que não tenha, é obrigado a ter a lei. Ela tem que estar à disposição. E o que é a previdência complementar? O próprio nome já diz, complementar. Complementar o quê? Complementar a minha aposentadoria. Ela já existe do setor privado desde que o banco começou a existir. Quem já foi do Banco do Brasil, eu ofereci lá para vocês a Brasilprev, PVGBL, VGBL, os tipos de previdência complementar. A diferença, senhores vereadores, é para aqueles servidores que fizeram um concurso ainda esse ano ou no ano que vem e que forem convocados depois da aprovação desta lei, e nesse caso, se comprovando que eles vão receber mais do que o teto, aí nós temos que fazer um convênio com uma entidade fechada de previdência complementar que vai homologar junto à Previc. Assim como tem a SUSEP na saúde, para os planos, para os seguros, tem a Previc, que é uma agência reguladora de previdência complementar. Depois dele regularizado lá na Previc, ou homologado, esse servidor, então, ele é automaticamente inscrito, esse que ganha acima do teto. Aí você pergunta assim, vai tributar tudo para ele? Não. O servidor que ganha acima do teto, a partir de 2022, ele não vai ter mais aposentadoria acima do teto. E também não vai contribuir com passa do teto, do INSS. Todos aqueles servidores. Então, o que o governo federal quer? É que os municípios, os estados, tenham à disposição dos seus servidores um plano de previdência complementar já instituído. Ao invés dele fazer lá num banco, ele faz aqui, que é um regime totalmente diferente. Enquanto que no RPPS, o nosso regime é de repartição simples e solidário. O que é repartição simples? Um trabalha para pagar para o outro. E é solidário, nós temos que dividir para poder suprir as aposentadorias e as pensões. Nesse plano, não, ele é individualizado. Ele é tipo uma espécie de poupança. Por exemplo, aí você me pergunta, mas aqui no projeto ele abrange servidor contratado, servidor nomeado, eletivos, todos. Porque ele só vincula essa categoria que eu falei, que ganha acima do teto e que entrarem depois de aprovado o projeto. Para os que já estão e que ganham menos do teto, você pode fazer parte do plano. Só que não vai ter contrapartida do município. Certo? Suponhamos que se escolha uma alíquota para ser aplicada para quem ganha acima do teto, da diferença acima do teto até o que ele ganha, se aplica uma alíquota de 6,5%, que é o mínimo. O município é obrigado a jogar 6,5% para ele, ou seja, está capitalizando num plano individual. Agora, para quem não se enquadra, ele não é obrigado, o outro também não, ele tem 90 dias para desistir. Ah, eu não quero, descontaram, mas eu não quero. Ainda devolve o recurso dele. Tá certo? Isso aqui é uma obrigatoriedade constitucional, está bem explicado aqui na justificativa, certo? Em que não vincula o servidor, nem mesmo quem ganha acima do teto.
tá? Automaticamente. Ou seja, para ficar definitivamente. Agora é o seguinte, para aquele servidor que vier entrar após isso, que ganha acima do teto, ele automaticamente é inscrito. Aí ele tem 90 dias para desistir. Se ele não desistir, aí ele não sai mais, tá certo? E o município é obrigado a fazer uma contrapartida em cima disso. Não tem dificuldade, isso aqui é um plano que é bom. Ele, além disso, a entidade fechada que foi escolhida pode oferecer seguro, plano de funeral, uma série de coisas para ser implementado junto a esse tipo de previdência complementar, tá certo? Que é uma renda para quem já ganha acima do teto e não quer reduzir isso quando for para aposentadoria, ele pode, depois de um determinado tempo de carência, ele pode sacar ele todo, ele pode receber ele mensalmente, ou pode, quando ele for aposentar, recebê-lo de uma vez só, ou ficar e deixar para os seus herdeiros, tá certo? Se tiver mais alguma dúvida sobre isso, em linhas gerais, eram esses os dois projetos. Trata-se de obrigação constitucional, eles já vêm pré-prontos os projetos. Além do mais, viu, senhores vereadores, aqui não é a última instância desse projeto, não. E ele sendo aprovado, publicado, nós temos que submetê-lo à Secretaria de Previdência para ver se a gente não fez as alterações que saem fora da emenda 103, tá? Aí depois, ele, na segunda instância, ele é homologado lá. Aí sim, aí nós estamos cumprindo o dever de casa. Muito obrigado. Oi, som. Obrigado, doutor Fonseca, pela explicação. Neste momento, a gente convida a tesoureira do Sindicato dos Professores de Bom Jardim, Elisângela, para fazer o uso da tribuna. Bom dia a todos, cumprimento a todos, em nome do presidente da Câmara, Rony. Estamos mais uma vez aqui vindo nos pronunciar em relação aos nossos interesses, que é da categoria. Sabemos que chegou esse projeto de forma bem rápida e nos pegou de surpresa. A lei não é surpresa para a diretoria do Simprobem e para muitos professores, mas surpresa foi a forma que chegou até nós esse projeto. Nós sabemos que o Bomprev de Bom Jardim é um dos melhores do Maranhão, e por isso nós temos um zelo por ele, e tudo que é relacionado a esse instituto é de interesse da classe, porque a nossa vida, é o nosso futuro, tudo que a gente contribui está lá, e por isso é o nosso zelo por esse instituto. E nós pedimos, oficializamos, pedindo a suspensão dessa leitura desse projeto, por conta que a categoria ela tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. E a gente percebeu nos grupos, que a categoria está toda preocupada, querendo saber o que está acontecendo. Por quê? Tudo que a gente vai fazer, em tudo, tem que ter clareza. Tudo que não é claro se torna... as pessoas ficam duvidosas, né? E a forma que chegou deixou as pessoas, os funcionários públicos, duvidosos. Eu acredito que não teve essa intenção, mas teve esse efeito nas pessoas. Mas a gente está aqui, nós conversamos com o presidente da Câmara,
com o Fonseca, com a Nádia, que é do Instituto, e tentamos entrar num consenso em relação a esse projeto, para que nós pudéssemos, durante a semana, a gente vai organizar para que a gente passe a categoria, para que tenha um entendimento de tudo que está acontecendo. É um assunto delicado. Nós sabemos que existe a lei federal e que tem que haver essas mudanças. Ele explicou muito bem que bem antes já tinha que haver essas mudanças. Eu sou do conselho do Bomprev e tivemos reunido 2 vezes e ficou acordado que quando fosse acontecer essa mudança, nós tínhamos que fazer essa divulgação aos funcionários públicos. Mas aí não aconteceu e estamos aqui para que nós pudéssemos fazer com que as coisas se tornem claras para os funcionários e que nós tenhamos um resultado. Essas mudanças não é muito bom para a categoria, nós sabemos que tem várias mudanças, e essas mudanças para os trabalhadores, elas não são boas, mas que é uma realidade e que nós temos que se adequar a essas mudanças. Mas tudo de forma transparente, de forma que as pessoas tenham conhecimento daquilo que vai afetar a sua vida e como é que vai andar daqui para frente, né? É esse posicionamento que o Simprobem tem em relação a esses projetos, né? E nós estamos, tudo que aconteceu, o nosso advogado do sindicato, doutor Marinel, está nos orientando através da rede de conversas, né? E ele está nos orientando para que a gente possa fazer uma coisa de forma bem esclarecedora, onde todas as pessoas se torne mais seguro para todos os funcionários, tá? E quero dizer aqui que eu estou hoje aqui à frente, representando o Simprobem, porque a nossa presidente teve que fazer uma cirurgia delicada e ela não pôde estar aqui. Por isso, eu estou aqui representando o Sindicato dos Professores. Nós vamos estar, como eu já falei, vamos estar fazendo esse momento de esclarecimento à categoria. É tudo novo, nós temos que estudar. Eu quero comunicar também que nós vamos fazer audiências em relação à questão de aposentadoria, onde a gente vai comunicar o Bomprev, a administração, a prefeita municipal, o presidente da Câmara, promotor, porque tudo é novo e nós temos que estudar e esclarecer as pessoas. Então, a gente vai ter esse momento e eu já aqui convido, só falta a gente enviar os ofícios para as autoridades e depois comunicar a classe para que a gente possa fazer esse momento que é de tão importante para a categoria, tá? E a gente sempre, como conselheiro, vai até haver mudanças, porque encerrou nosso mandato, vai haver novas indicações, nós vamos estar. A gente sempre, dentro do possível, nós estamos acompanhando tudo que está acontecendo. Como eu já falei, o Bomprev é algo que nós temos que ter cuidado e zelo, porque a nossa vida, né, a vida dos nossos filhos, tudo ali é de grande importância para a nossa vida financeira, porque nós sabemos que sem o financeiro é muito difícil você ter uma vida de qualidade. E, graças a Deus, o Bomprev, ele daqui de Bom Jardim, não tem os mesmos problemas de muitos, né? Em Vitória do Mearim foi encontrado R$400 na conta, né, do Bomprev de lá. E é por isso o nosso zelo. Tem outros exemplos de cidades vizinhas aqui, Pindaré,
tudo está falido. E a gente não quer que aconteça isso com o nosso município. Então, os vereadores, a classe dos funcionários e todos, que a gente esteja bem atento a esse fundo que é de tão grande importância para a classe. Tá bom? Então, o Sindicato dos Professores pediu que fosse suspensa a leitura porque é contra? Não, porque não veio de forma clara. Nós sabemos que tem que haver essas mudanças. Nós sabemos, nós somos conhecedores, mas que sejam mudanças de forma que toda a classe tenha conhecimento. E essas são as minhas palavras. Continuamos fazendo o que nós achamos correto. Não é porque a administração de A ou B. Nós fazemos o que é correto e o que é de interesse da classe, que é lutar pelos direitos dos servidores de Bom Jardim. Nós, como representantes dos professores, nós defendemos com unhas e dentes os nossos direitos. E tenham um bom dia. Muito obrigada. Oi. Neste momento a gente convida ao Ednailson, presidente do sindicato do SINCERP, para fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa na pessoa do presidente da Câmara, o Rony. Cumprimentar aqui a galera aqui, o povão, em nome da Maria Silva, a nossa diretora do sindicato. Já se vem falando desses projetos, né? Como a minha esposa já falou aqui, né, e explicou muito bem, o doutor Fonseca veio aqui explicar sobre os projetos, a explicação jurídica, vamos dizer assim, né? E às vezes tem palavras que a gente não consegue, como leigo, como servidor, né, entender o sentido nem o significado. Porém, quando esse projeto chega de forma repentina e muito rápida, o que acontece com o servidor é suspeitar, né? Então a galera já bota logo na internet, né? E partiu de algum vereador, com certeza, né? Que eles que recebem primeiro, né? Que a gente do sindicato, eu recebi o projeto às 5 horas da tarde de ontem. Então a gente fica sem saber o que fazer. Então vamos reunir, então vamos atrás, porque já se sabia que ia ser lido e aprovado hoje tudo isso que está sendo. Então a gente sabe da necessidade e que as leis, né, vêm para ser cumprida, né? Então se o município precisa da adequação dessas leis para funcionar, a gente tem que estar de acordo, mas não concordar com tudo do jeito que vem para a gente, né? Então é isso em primeiro momento que a gente suspeita, né? Chegou de repente e aí a gente fica com a pulga atrás da orelha, porque nós sabemos que o Bomprev é único e exclusivamente do servidor. E é isso que nós devemos proteger, né? É a nossa vida, como já foi falado aqui antes, né? Se a gente não proteger aquilo que é nosso, pode acontecer como os exemplos que temos aí nas cidades vizinhas, né? E outros por aí, onde o servidor contribui a vida toda, labora, e quando chega lá, cadê? Lá no instituto não tem nada, né? Então, não quero me estender muito, mas é assim. Então, o que a gente fez? Também oficializamos, né, o presidente da Câmara para que não fosse colocado nem em pauta. Mas a gente sabe da necessidade. Então, mas posteriormente, ele possa ser lido e, com a gente passando para as categorias, o entendimento que a gente tem sobre esses projetos, né, que é a necessidade. A gente sabe que, como ele falou aqui, a parte principal é essa dos 11 para 14, né? Querendo ou não, sendo necessidade ou não, mas vai doer no nosso bolso, é mais 3%. Então, a gente já está quase vendendo os veículos porque não consegue botar gasolina, né? E com mais 3% a menos. Então, vai doer no bolso do servidor. O servidor ganha um salário mínimo, ele vai tirar 11, vai tirar 14. Né? Aí, daqui que ele entenda, né? Então, o que a gente não queria é que o sindicato seja colocado para o servidor, né? Se a gente aceitasse e viesse aqui dizer, não, isso aí já está certo, ou colocar logo lá antes de passar para a categoria o que significa o projeto, os servidores vão se colocar contra o sindicato, porque vão achar que está sendo conivente com aquilo que está acontecendo. E a gente, antes, eu já tinha conhecimento dessa lei de 2019, né, que havia mudança, que o advogado sempre instruiu a gente, olha, vai acontecer isso, vocês preparem o servidor. Eu já tinha falado com alguns sobre esses 14% e que não ia ter jeito, não. Porque como o doutor Fonseca já explicou, ele também me explicou
teria uma possibilidade de fazer progressivo, mas isso depende desse déficit atuarial, que o município não vai se adequar, e só 2 municípios no Brasil é que conseguiu quitar essas dívidas. Então é isso. Então a gente pede aos vereadores que esses projetos que venham a mexer com o servidor, que eles sejam de forma transparente, porque aí fica mais fácil da gente conviver, né, de entrar em consenso e chegar para o servidor e passar realmente a necessidade dos projetos e que esse projeto venha mesmo a dar andamento no município, né? Então era isso as minhas palavras e muito obrigado. Bom dia a todos. Neste momento a gente convida os vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Convido a senhora vereadora Vânia para fazer o uso da tribuna. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar quem nos acompanha através das redes sociais, doutor Fonseca, os demais colegas, em nome do vereador Duvan, o presidente da casa, o pessoal do sindicato, em nome de Ângela, Elisângela e Maria Silva. É isso? Sejam todos acolhidos por esta casa. Essa casa é uma casa de lei, é uma casa que vocês sempre estão aqui debatendo, e quero dizer que estão certos. Não quero ser redundante na minha fala, já foi explicado muito bem os 2 projetos de 0607/2021, tanto pelo doutor Fonseca. A Elisângela fez uma fala que eu achei muito pertinente, pelo zelo e o cuidado que tem que ter a vida de vocês que estão sendo depositados ali dentro. Com toda certeza. E aí foi colocado também que outros municípios, quando se abria os cofres, tinha R$400. Como é que você contribui quando dá na hora? Cadê o dinheiro para você, quando você precisa? Enfim, a minha fala é rápida, como eu falei. Eu quero só... antes que eu esqueça. Eu quero colocar... eu vi a repercussão, me passaram lá da região da Miril, sobre a questão do teor do projeto. Concordo. Chegou para a gente, eu recebi hoje os projetos também, não deu tempo ler, embora já tinha tido uma fala antes, mas assim, o conteúdo em si, eu recebi hoje os projetos. Mas eu acredito aqui, senhores, e eu quero colocar quem nos acompanha através das redes sociais e quem está aqui, que a prefeita, ela está prefeita, mas ela é servidora pública deste município. Ela jamais iria mandar encaminhar um projeto para esta casa para prejudicar a categoria na qual ela faz parte, na qual ela tanto defendeu. É essa a minha colocação em relação à nossa gestora. E eu quero aqui pontuar, a nossa sexta-feira passada, estivemos na Vila Vargas com a presença do deputado Hildon Rocha, que estava na ocasião assinando o termo de serviço de uma emenda a pedido desta vereadora de 100 mil, para fazer a Avenida de Vila Vargas, com empissarramento, e aí a prefeita se comprometeu em fazer um melhoramento na iluminação pública da avenida também na ocasião. Eu quero dizer que foi um momento importantíssimo para aquela comunidade. É a segunda vez que o deputado se faz presente naquela comunidade, e assim, foi um privilégio receber. Todos que estavam ali foram prestigiar o momento, e tinha muita gente. Tanto ele quanto a prefeita foram muito bem recebidos pelaquela comunidade local e dos povoados adjacentes que ali se faziam presente. Agradeço o secretariado em nome do secretário de Assuntos Políticos, Silvia, meu amigo Arão, que nós batalhamos junto aí em 2018 e vamos estar também novamente com o deputado Hildon Rocha nessa campanha vindoura. E é isso, presidente da casa também, muito obrigado pela presença. Eu acho que esse é o trabalho da gente. O cenário político para a mulher, eu costumo dizer isso, e eu bato na tecla, é muito difícil. Mas tem uma coisa, quando o cansaço bate na minha porta, quando o desânimo chega, eu me lembro que eu fui disciplinada por um homem chamado Francisco, que é meu pai, que mesmo quando ele estava abatido, desanimado, mas ele disciplinava os 8 filhos a levantar cedo, arregaçar as mangas e ir para a luta. Assim como a emenda recebida de 100 mil
para Vila Vargem. Nós também vamos iniciar o empissarramento do Antônio Conselheiro. Em nome de Jesus, vamos iniciar esse empissarramento. Também a emenda do deputado Hildon Rocha. Eu acho que esse é o nosso papel quanto legislador. Legislar com responsabilidade, com coragem, com determinação. Esse é o nosso papel quando a gente sai de casa em casa, batendo na porta de cada eleitor, pedindo mais uma vez, ou pela primeira vez, o voto. Eu recebi, vereador Fred, em Vila Vargem, o carinho, e eu fiquei muito emocionada, assim como todos que estavam ali, a receptividade daquela comunidade e de todos que vieram prestigiar aquele momento. É muito bom se sentir abraçado, é muito bom se sentir querido. Significa, senhores, que o meu trabalho está sendo bem feito. Significa que esta vereadora tem compromisso com a população bonjardinense. Quero dizer aqui ao sindicato que eu sou sim a favor das audiências públicas para esclarecer, como foi dito aqui pelo o advogado, doutor Fonseca, que já é uma lei federal, e eu dei uma olhada nela ontem, de fato é uma lei federal, mas que seja colocada de forma transparente, esclarecedora a todos os servidores, para que não haja borbulhinhos nas redes sociais colocadas aí por alguns que querem tumultuar a gestão e que querem tumultuar as redes sociais de forma negativa. É muito bom as audiências públicas, conte sempre comigo e agradeço a todos que estiveram, de forma especial, a minha prefeita Cristiane Varão, que não mediu esforços para estar na sexta-feira conosco e foi muito bem aplaudida por estar ali, colocando a sua fala, colocando as necessidades e também as suas prioridades. Muito obrigada a todos e é isso aí. Foi breve. Neste momento, quero pedir dispensa de 10 minutos, onde a gente vai assinar o parecer do projeto que será votado em breve.